delegado do Corpo de Bombeiros é preso em Casa Amarela quando fazia transporte clandestino de passageiros. E mais. Se aprende dupla acusada de clonar cartões de agências bancárias em Camaragibe. Os dois utilizavam um aparelho conhecido como chupa-cabra para efetuar a clonagem. Lojas da Monte Carlos Loterias Online voltam a funcionar no Recife. Enquanto isso, aqui na sede da Polícia Federal, os peritos começam a analisar as máquinas de caça-níqueis, que, segundo as investigações, revelam indícios de contrabando. Emprego em Suape. No último dia para as inscrições no curso de reforço da escolaridade, candidatos recebem senha e vão ter que voltar na próxima semana. Depois de vencer o Grêmio aqui na ilha, o Sport se prepara para o grande desafio que é vencer fora de casa neste campeonato. Enfrenta o Flamengo amanhã e o time ainda não está definido. E o Náutico sofre a segunda goleada em menos de uma semana. E a dupla Chitãozinho e Chororó volta a fazer show no Recife depois de 4 anos sem se apresentar na cidade. Vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Hoje é sexta-feira, 31 de agosto, são 11 horas e 56 minutos e o TV Jornal Meio Dia está começando. Olá, muito bom dia para você. Ladrões atrapalhados acabam na cadeia. Em Camaragibe, uma dupla foi presa dentro de uma agência bancária tentando clonar cartões de clientes nos caixas eletrônicos. Os presos já aplicaram o mesmo golpe em vários estados do Nordeste. Haroldo Fernando Pantoja Abral, de 30 anos, e Euclides Souza Frota, de 27, são de Belém do Pará e, segundo a polícia, estavam clonando cartões de agências bancárias em Camaragibe. A última agência visitada pela dupla foi a do Banco do Brasil, onde os dois acabaram presos. Lá dentro, eles foram encontrados com o equipamento de clonagem, dinheiro, vários cartões de crédito e passagens com destino a Maceió, o que leva a polícia a acreditar que a dupla, que contou com a ajuda de homens que estavam em um palio branco, não atuava só em Pernambuco. Essas pessoas já vinham assaltando em outras regiões, como também em outros estados, como nós temos aqui um saque lá do estado de Alagoas e um outro lá da Paraíba. E aí, como nos classificaram essa quadrilha como interestadual, que viviam atuando aqui na região do Nordeste. Os dois, apesar de terem sido autuados em flagrante, negaram o crime. Não pegaram nada comigo, não. O que você estava fazendo na agência? Eu ia depositar um dinheiro na minha conta para minha mulher tirar lá em Belém para ela. Você não acha que é muita coincidência não vocês estarem numa agência onde justamente tinha um aparelho de clonagem de equipamento e cartão de crédito? Não, mas não é meu não pegaram nada comigo não. Não me pegaram com isso aí não, aí dentro não. Na hora que chegaram ele tava fazendo o depósito, mandaram a gente ficar na parede, aí depois pegaram em cima da mesa lá e não tava comigo não. Os bandidos utilizam equipamentos como este, que é conhecido como chupa-cabra. Os equipamentos são semelhantes aos leitores dos caixas eletrônicos. Eles encaixam por cima e quando o cliente tenta sacar com o cartão, ao colocar o cartão nesta maquininha, achando que está passando no leitor do caixa eletrônico, o cartão foi clonado graças a chips como este que ficam aqui dentro desta maquininha. Qual a orientação que o senhor dá para as pessoas que vão ao caixa eletrônico? Antes de usar qualquer caixa eletrônico, ele movimente, tente puxar esta peça. Não é arrancar. Isso aqui sai com facilidade. Então é tentar puxar para verificar se realmente não tem algum outro equipamento semelhante a esse numa máquina onde o cidadão for usar. Em Abreu e Lima foi preso um ladrão mais atrapalhado ainda. Ele atendeu ao apelo da vítima que foi roubada e devolveu os documentos que estavam na carteira. Se enganou e acabou entregando a própria carteira de identidade. Segundo a polícia, Rafael Carlos de Paula, de 24 anos, assaltou um popular conhecido por Jânio Ferreira da Silva. O assalto aconteceu na Avenida D, Caetés 1, aqui em Abreu e Lima. Segundo o próprio acusado, a vítima é amigo dele. Rafael, que confusão foi essa, hein? Não foi confusão, não. Ele tava dormindo no meio da rua. Aí o cara que tava comigo foi dar alguma coisa com a carteira dele para ver se tinha dinheiro, alguma coisa. Aí você pegou a calça e a percata, colocou na bolsa, eu peguei e levei para casa. Eu não tive nada a ver nisso. Só pegar só a bermuda e a percata e levar para casa. Depois do assalto, a vítima veio até a delegacia prestar queixa e entregar o documento do próprio acusado. Na hora do assalto, a vítima conta que pediu os documentos e Rafael acabou entregando dele mesmo. O jovem desconhece essa história.
Essa identidade caiu no meu bolso, que o bolso estava furado. Porque eu não ando com carteira não, eu deixei ela no bolso. O bolso estava furado, caiu. Eu não tinha nem visto que tinha caído, fui notar em casa. Após, a vítima ter vindo a esta delegacia prestar queixa, e mostrou a foto que o ladrão teria entregue a sua própria identidade à vítima, nós fomos à residência da vítima, do imputado, porque já conhecemos de outros fatos, Ele é suspeito de fazer tráfico de drogas em sua residência e outros delitos. E o Ministério Público lançou hoje pela manhã uma cartilha para divulgar a Lei Maria da Penha. A cartilha traz esclarecimentos sobre a punição de crimes contra a mulher dentro e fora de casa, além de medidas de proteção às vítimas. A cartilha vai ser distribuída a todos os promotores e procuradores de justiça do Estado, além de entidades de defesa dos direitos das mulheres e dos direitos humanos também. Um policial militar reage a um assalto a ônibus na Imbiribeira. Um dos bandidos foi baleado. O outro, na fuga, atirou contra o policial. O ônibus assaltado foi este da empresa Borborema, que fazia a linha Brigadeiro Ivo Borges. Segundo a polícia, Fernando Luiz Santos Constantino, de 21 anos, subiu no veículo na Avenida Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, e anunciou o assalto. Ele estava acompanhado por um homem identificado apenas como Paulo. Este soldado da PM que viajava no ônibus reagiu e acabou atirando contra o acusado, que foi ferido no abdômen e preso em flagrante. O outro assaltante fugiu atirando contra o policial. Puxei a pistola e foi com ela na mão. Quando eu vi o elemento que está detido daí se aproximando de mim, aí eu pensei, se esse bicho estiver armado, ele vai atirar em mim. Aí eu deixei ele se aproximar mais. Quando ele se aproximou mais, aí eu fui o disparo contra o mesmo. Quando o da frente viu, começou a pedir ao motorista para abrir a porta dianteira para ele descer. O motorista foi descer, ele desceu. Abriu a porta, ele desceu. No mesmo instante eu pedi a ele para abrir, o motorista abrir a traseira. Quando o motorista abriu, eu desci. Quando ele viu eu descer, virou-se e começou a atirar em mim. E eu revidei os 3 tiros já na fuga dele. Bang bang na cidade, Bang bang em todo lugar. Acidente em Olinda deixa 3 pessoas feridas quando um carro se chocou contra um poste. No acidente, este veículo modelo Peugeot se chocou contra este poste da Avenida Carlos de Lima Cavalcante, em Olinda. Além do motorista Sandro Rodrigo Oliveira de Souza, 27 anos, outras 3 pessoas estavam no veículo, entre elas uma menor de 16 anos. O motorista nada sofreu, mas os outros ocupantes ficaram feridos e foram levados para o Hospital da Restauração. Os 3 passageiros do veículo sofreram escoriações leves, foram medicados no Hospital da Restauração e receberam alta médica, vão receber alta médica ainda hoje. E a partir de amanhã, o DR passa a multar os motoristas que ultrapassarem a velocidade de 40 km por hora na lombada eletrônica instalada na PE 17, na Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes. O equipamento foi colocado na rodovia há um mês. Durante esse período, foram distribuídos panfletos alertando a população para o funcionamento da lombada de maneira oficial a partir de amanhã. Filas quilométricas na Agência do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes no último dia para pegar fichas de inscrição para o curso de reforço escolar. O curso vai capacitar candidatos a uma das vagas de emprego oferecidas em Suape. Ainda não eram 6 da manhã. Em frente à Agência do Trabalho no Cabo, centenas de pessoas se dividiam em 2 filas. O operador de máquinas, Moisés Rocha, 37 anos, com uma ficha que recebeu na terça-feira nas mãos, era o primeiro de uma fila com 374 pessoas para fazer a inscrição hoje. Você sabe que vai ter que estudar, vai passar por uma prova para conseguir realmente essa vaga. Estou ciente disso, mas estou ciente. Na outra fila, para receber a ficha, era impossível contar quantas pessoas tinham. Como hoje é o último dia de inscrição para o projeto Reforço de Escolaridade, a fila era grande e confusa. Estou dormindo aqui há 3 dias, para ver se consigo. Quando eu não durmo, meu marido dorme. Antes da Agência do Trabalho abrir as portas, o secretário de Mobilização Social do Cabo e o gerente da agência se reuniram para traçar uma estratégia de atendimento para distribuir as últimas 1.500 fichas das 3.360 que couberam ao município. Nós vamos pegar o nome da pessoa e o título de eleitor. E aí você identifica, porque quando voltar na segunda-feira e nos dias até quinta-feira, a gente tem como identificar esse que pegou a ficha. Esse é um processo para a gente garantir o pleito para todos aqueles que estão interessados em se inscreverem.
Numa região que tem mais de 300 mil desempregados, qualquer possibilidade de se colocar no mercado de trabalho provoca uma corrida como essa. E o novo prefeito da cidade de Aliança, Mata Norte de Pernambuco, não vai mais ser escolhido pelo voto do povo. A decisão, por incrível que pareça, é do Superior Tribunal Eleitoral. O TSE aceitou o pedido da Câmara de Vereadores da cidade para que a eleição seja indireta. No dia 13 de setembro, os 9 vereadores do município é que vão decidir por votação quem será o novo prefeito. O recurso está previsto na Constituição Federal para o caso em que mais da metade dos mandatos de prefeito e vice-prefeito já tenha sido cumprido. O prefeito eleito de Aliança, Carlos Freitas, o vice, Pedro Cavalcante, e a presidente da Câmara, Ana Maria Freitas, renunciaram aos cargos no último dia 14, acusados de compra de votos nas eleições de 2004, antes de serem cassados pelo TRE. A seguir, vítimas de erros judiciais se acumulam nos presídios de Pernambuco. E mais, 2 dias depois das prisões de empresários de jogos eletrônicos, algumas lojas de jogo do bicho voltaram a funcionar. Agora são 12h06. TV. Começa na próxima segunda-feira o prazo de entrega da declaração anual de isentos do imposto de renda. São obrigados a declarar todas as pessoas que têm CPF e que no ano passado tiveram renda menor que R$ 14.992. A declaração pode ser feita gratuitamente na internet, no endereço www.receita.fazenda.gov.br. Ou você pode fazer nas casas lotéricas, agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica e nos Correios também, com o pagamento de uma taxa. Quem não entregar a declaração por 2 anos seguidos terá o CPF suspenso. De portas abertas. 2 dias depois da Operação Zebra da Polícia Federal, as lojas de loteria eletrônica da rede Monte Carlos voltam a funcionar no Recife. No centro do Recife, os funcionários da Monte Carlos voltaram ao trabalho. As apostas foram retomadas em horário normal. Tudo normal? Como é que está o movimento? Tá funcionando normal, só a parte do bicho, não é a máquina não. A máquina não? Não, por enquanto não, só com segunda ordem, né? Sei. Mas Só o bicho. vocês abriram que horas? Agora, normal, né? 7h30? Enquanto isso, na sede da Polícia Federal, parte do material apreendido passa por análise. São 56 malotes e 57 caixas com documentos recolhidos em lojas e nas residências das pessoas presas. Há também memórias de computador. Mas, de acordo com o superintendente da Polícia Federal, a prioridade da perícia são as máquinas de caça-níquel. As máquinas de caça-níqueis e os elementos que porventura sejam importados, o que caracterizaria o contrabando. Os primeiros resultados eu espero que saiam nos próximos dias, principalmente do ponto de vista do material eletrônico. É importante que você saiba que as lojas voltam a funcionar porque não há nenhuma proibição quanto a isso. A proibição é sonegar imposto e lavar dinheiro. Boa tarde, Cardinó. Boa tarde, Graça. Um dos crimes mais bárbaros que já aconteceram no país foi desvendado e foi uma surpresa. Um menino de 7 anos, cujo padrasto tem um terreiro de macumba, durante uma festa ele aparece morto, violentado, cheio de buraco de faca e pendurado pelo pescoço num cajueiro. Quem matou? Pensavam até em ritual de magia negra. O irmão dele é o assassino. Daqui a pouco detalhes no Bronca Pesada. Parece, Graça, que tem pé de revólver por aí, viu? Você já viu algum pé de revólver? Deve ter uma ave que dá porque... A quantidade, né, que aparece na cidade. Impressionante. Inclusive, hoje tem um bandido que assalta no trânsito que disse, não, eu achei o revólver. É um bocado de gente achando o revólver. Deve ter pé de revólver. E informações do caso Serrambi hoje também no programa, hein? Daqui a pouquinho, Bronca Pesada. Até lá, Cardinó. Vamos falar agora de diversão, né? Fique atento à nossa agenda cultural e programe o seu fim de semana. Pedro Luiz é uma das atrações hoje à noite da programação do Circuito Cultural Banco do Brasil, às 9 horas, no Teatro da UFPE. Acordar no susto com esse sol na minha cara. A banda Swing Novo anima a matinê da Boate Fashion Club neste sábado, a partir das 5 da tarde.
A velha guarda da Mangueira se apresenta pela primeira vez no Recife, amanhã, às 4 da tarde, no Clube Líbano. A dupla Chitãozinho e Chororó comanda a festa da 25ª edição do Encontro Cliente Bom Preço, neste domingo, a partir das 4 da tarde, no Chevrolet Hall. No Teatro da UFPE, o Grupo Gaúcho Oficina Permanente de Técnicas Circenses se apresenta amanhã e domingo do espetáculo Tom, Imagem e Sonho. O Teatro de Santa Isabel apresenta hoje, amanhã e domingo a peça Dom Quixote de Lugar Nenhum, com o ator Edson Celulari. Já nos cinemas, estreia hoje o suspense Paranoia, em que um adolescente é condenado à prisão domiciliar e acaba espionando a vida dos vizinhos, ajudando a polícia a prender um assassino em série. A seguir, vítimas de erros judiciais se acumulam nos presídios de Pernambuco. E mais, o Náutico sofre a segunda goleada em menos de uma semana. Agora são 12h13. O programa Rádio Livre da Rádio Jornal fala hoje sobre a importância da caminhada para uma vida saudável. Os entrevistados são o cardiologista Odivaldo Barbosa e o professor de fisiologia Aldemir Teles. O programa Rádio Livre começa logo mais às 2h. Soldado do Corpo de Bombeiros é preso em uma blitz da MTU no bairro de Casa Amarela. O soldado foi levado para a delegacia. Ele estava neste Fiat Uno que teve a placa clonada. Ele não teve o nome divulgado e vai ser autuado em flagrante por alteração de placa de veículo e pode pegar de 3 a 6 anos de prisão. E em Caruaru, um homem foi parar na cadeia acusado de assaltos e formação de quadrilha sem ter cometido nenhum crime. Ele teve os documentos roubados e agora tenta provar a inocência. Cícero foi preso em Garanhuns quando apresentou os documentos em uma blitz de rotina. No momento, o policial percebeu que existia um mandato de prisão contra ele no estado de Minas Gerais. Até então, trabalhando como auxiliar de vendas, ele foi acusado de praticar assaltos e por formação de quadrilha. Mas o que a justiça não sabia era de que todos os documentos de Cícero haviam sido roubados no período em que ele esteve morando em São Paulo. Eu fui roubando todos os pertences meus dentro da empresa. Eu procurei a empresa para que resolvesse, a empresa virou as costas para mim. Eu posso ter errado porque eu não prestei uma queixa na época. Também não imaginaria que ia acontecer um fato desse. O advogado de Cícero chegou a entrar com pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mas a liberdade não foi concedida pela Justiça do Estado. Após ir até a cidade de Medina, município mineiro, e investigar o caso, o advogado conseguiu reunir pessoas que podem provar a inocência de Cícero perante o juiz que sentenciar o caso. Conseguimos, na delegacia, através de agentes do tempo da prisão dos elementos e também carcereiro, guarda de cadeia, declarações mostrando a identidade e a fotografia dele. Enquanto Cícero não é inocentado pela justiça, a esposa, que está grávida de 7 meses, e o filho de apenas 4 anos sofrem com a ausência do marido e do pai. Desde que aconteceu isso, a gente não... Chorando, não. A gente está recebendo ajuda do meu irmão, do patrão, de toda a família que está ajudando. Queria que a justiça, que ela desse um parecer, porque eu estou pagando aqui um sofrimento. E aqui no Recife, uma mulher que passou mais de 1 ano presa por engano está processando o Estado e pede uma indenização de 3 milhões de reais, o que deve fazer também a família desse rapaz. Em 2005, Lúcia Silvana, de 26 anos, foi presa acusada de participar do sequestro de um capelão da aeronáutica. A polícia descobriu, na época, que as ligações com o pedido de resgate tinham sido feitas do celular de Lúcia.
Ela provou que teve o aparelho roubado durante um assalto a ônibus dias antes do sequestro, mas só foi solta em outubro do ano passado. No começo deste mês, o advogado dela entrou com um pedido de indenização por danos morais no valor de R$3 milhões e é muito certo que tenha ganho de causa. Se não no valor pedido, pelo menos parte dele. Agora, nos dois casos, fica uma lição para todos nós. Se você foi roubado ou se perdeu documentos ou aparelho celular, tem que prestar queixa na delegacia, mesmo que você não acredite que a polícia vá fazer qualquer coisa para achar os seus documentos ou o seu celular. Ela faz sim, no caso de alguém ser pego com o seu equipamento ou com o seu documento. Então, mesmo que não acredite na polícia, vá lá e registre a queixa. Vamos falar de futebol agora. Pela Série A, o Náutico perdeu feio para o Vasco por 4-1 no estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Foi a segunda goleada sofrida pelo Timbu em menos de uma semana. Veja os gols. O Vasco abriu o marcador neste pênalti cobrado por Leandro Amaral aos 21 minutos do primeiro tempo. O Náutico empatou aos 11 do segundo tempo com Marcelinho. Aos 29, Marcelinho do Vasco desempatou a partida. Rubens Júnior fez 3-1 aos 43. E aos 45 minutos, Marcelinho fez o segundo dele na partida e fechou a goleada de 4-1 sobre o Náutico. Com a derrota, o Timbu permanece na zona de rebaixamento com 18 pontos. O próximo jogo do Náutico é contra o Internacional, domingo, nos Aflitos, às 6h10 da noite. Já o Sport fez hoje pela manhã o último treino antes de embarcar para o Rio de Janeiro, onde enfrenta amanhã o Flamengo. A escalação do Leão ainda é segredo. O técnico Geninho ainda espera informações sobre o adversário para então definir o time. O treino foi rápido. O time do Sport viaja hoje à tarde para o Rio de Janeiro. Vai enfrentar o Flamengo no Maracanã neste sábado. O zagueiro César, que cumpria a suspensão, ainda não sabe se vai ser escalado, mas está com sede de jogo. Acho que todo mundo tem vontade de jogar, né? Não só eu, mas como todos que vai estar indo pro jogo, tem vontade de jogar, mas só pode jogar 11. Quem escolhe é o treinador. Todos os jogadores sabem que a atuação do Sport fora de casa não anda bem. De 10 jogos, o time venceu apenas 2. E o agravante é que o Flamengo vai lutar para não entrar na zona de rebaixamento. A gente sabe que vai encontrar um adversário que vai vir para cima o tempo todo. A gente tem que ter tranquilidade, porque nos espaços que vai ter, o campo é grande, a gente pode surpreender eles lá e conseguir uma vitória lá. O técnico Geninho ainda não definiu o time. Vai esperar para ver como o Flamengo vai entrar em campo. Praticamente o Flamengo vai vir mais agressivo, mais ofensivo, joga no Maracanã. Devemos ter campo cheio, né? O time está altamente motivado, é um time que talvez venha com volume ofensivo maior, talvez você tenha que fortalecer um pouco o meio. Então isso a gente deve, chegando no Rio, a gente deve ter informações em relação a isso. O Sport joga com o Flamengo no Maracanã às 6h10 da noite. E pela segunda divisão, o Santa Cruz voltou aos treinamentos, ainda ressacado pela goleada sofrida diante do Barueri. A permanência do técnico Mauro Fernandes no comando da equipe depende do jogo de amanhã contra o CRB. Por isso, o treinador promoveu algumas mudanças. A situação está feia para o Santa, com a derrota por 5-1 contra o Barueri e a permanência na zona de rebaixamento. O que vem deixando cada passo do técnico Mauro Fernandes cercado por uma grande sombra. Sombra causada por um retrospecto nada positivo. Mauro Fernandes até agora disputou 10 jogos. Foram 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Números que vêm incomodando a torcida e que fazem surgir um nome bem conhecido do torcedor, o do técnico Givanildo Oliveira. Entre uma conversa e outra, o presidente do clube garante: Mauro Fernandes permanece firme. Firmeza que vai ser testada contra o CRB. No time, algumas novidades: o goleiro Gotardi, o zagueiro Aldo e o meia Nildo de volta à titularidade. E a estreia do volante Amaral. Mudanças para deixar um clima de tranquilidade no ar e deixar também o treinador como dono da bola. Santa Cruz e CRB jogam amanhã em Maceió, numa partida que acontece às 4 da tarde. O TV Jornal Meio Dia fica por aqui, desejando um excelente final de semana para você e prometendo voltar segunda-feira. Até lá.